Perfeito, Simão. É necessário ter uma condução durante o passe? Condução. Eu penso que a pessoa se refere, Simão, a 10 pessoas aplicando o passe e outra conduzindo. Irmãos... Bom, isso é questão, gente, de organização. Isso aí é o seguinte, cada casa tem um jeito de organizar. Veja, uma casa como essa, um salão grande, tudo indica que tem um público grande. Uma organização, por exemplo, alguém deve ficar aqui e falar, tem quantos passistas? Tem 10, então nós vamos de 10 em 10, vamos os primeiros 10, vamos o segundo 10, o terceiro 10. Isso é organização, isso não tem nada a ver com a questão do passe em si. Isso é a forma da organização do trabalho, né? Então, tranquilamente, você não vai pedir para entrar 20 pessoas se você tem 10 passistas. A gente aplica o passe, depois aplica no outro. Para quê? Para que encher uma sala, se você não vai atuar diretamente? Então, entram 10, depois entram os outros 10, sem problema. Agora, vai ter alguém organizando? Eu creio que sim. Numa sala, num salão com muitas pessoas, se não organizar. Aí, se fizer uma fila, não tem problema. Agora, não é muito mais agradável todo mundo sentadinho e levantando na hora que for chegando ali, do que fazer aquela fila, parecendo um cordão, um em pé, aí tem lá já está em pé assim, daqui a pouco está em pé de casa de novo, cansando. Fica sentado e cada um vai chamando, né? Agora, não, mas lá a gente gosta de fazer fila. Ótimo, faça a fila, sem problema nenhum. Simão, no tocante... Ela tinha levantado a mão, eu acho que tem a ver com... Não precisa disso. Não, volto a dizer, não estou dizendo que está errado, não precisa. Está dizendo aqui o seguinte, ouviu o pessoal da internet, não ouviu. Falou, condução no sentido de alguém dizendo, agora eu passo dispersivo, agora eu passo longitudinal, não precisa disso. O passista, a pessoa que vai dar o passe, volta a dizer, a relação é o passista com a pessoa. O que ele vai fazer é do campo da intuição dele. Ele não existe um elemento rítmico, não existe um marcador dispersivo, não, agora, calmante, não, agora, transversal, não, agora, longitudinal, não, agora, paralelo. Não existe isso. Ele não precisa disso. Isso até dispersa a atenção das pessoas. Ora, se eu vou lá aplicar o passe, intuitivamente eu percebo ali, que eu não tenho que fazer nada a não ser impor as mãos. Chega um outro, eu falo, não, aqui eu vou fazer uma dispersão. Não quer dizer que eu vou fazer dispersão em todos. Então, o passe não é uma linha industrial. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Até mais cedo, uma pessoa perguntou aqui no intervalo, tem necessidade de 2 pessoas aplicar o passe? Não. Agora, tem uma técnica que fala para mais de uma pessoa? Tem. Se vocês olharem a literatura de Edgar Armand, ele tem lá o passe Pasteur 1, Pasteur 2, segundo ele, foi o espírito Louis Pasteur que disse a ele, e tem lá 4 pessoas. Gente, são técnicas que ele achou que funcionam, e ótimo, Deus abençoe. Mas não há necessidade disso. Se eu estou aplicando o passe, não, é que 2 fica mais forte, tá bom, 2, cada um pensando numa coisa diferente, os 2 já não são um mais, já não tem uma unidade de pensamento. Então não tem isso, cada um cuida do seu trabalho. Se eu acho que tem que ser dispersivo, que eu aplico um dispersivo. Se eu achar que tem que ser um longitudinal, eu faço. Se eu achar que tem que ser um transversal, eu faço. Se eu achar que eu tenho que impor as mãos, ficar quieto, eu veja, o achar é a relação que eu entrei no campo energético daquela pessoa, no campo mental daquela pessoa, estou pedindo amparo espiritual para que eu possa fazer a melhor leitura, estou me entregando para o trabalho, veja, isso que eu chamo de intuitivo. E eu não tenho que olhar o que os outros vão fazer. Então não precisa disso. Isso eu vejo mais como uma regra do que uma necessidade, regra da casa, do que uma necessidade. E aí eu não estou aqui para discutir regra de casa, cada casa tem sua regra de conduta. O que eu estou ponderando são os elementos, os fundamentos. Não há porquê disso. Outra coisa que acontece muito, está aplicando o passe. Acontece, não são poucas vezes, não. A pessoa
muitas vezes pré-condicionada, a que recebe o passe, ela tem movimentos bruscos, ela tem impressões como se fosse a mediunidade, outras sim têm manifestações mediúnicas, e aí é comum o pessoal largar de dar passe e vir tudo para aquela, vem 3 de uma vez para cuidar daquela pessoa. Cada um cuida do seu. Ah, mas aqui está tendo uma manifestação mediúnica, você, o passista, cuida, o outro cuida do dedo, isso termina. Não vou parar de aplicar lá para... Depois que terminou, cada passista sabe fazer o que tem que fazer lá para ele. Ele está ali no campo daquela pessoa. Terminou o passe, e esse aqui como é que fica? Os outros vão embora, espera, a hora que terminar aquela situação inconveniente de visual, a pessoa falando, gemendo, não sei o quê, na hora que terminar, abre, chama os outros para tomar passe, termina aquele caso ali primeiro. Então, gente, isso é muito do bom senso, do equilíbrio. É muito do equilíbrio. Então, não há essa necessidade de ritmizar o passe, criando uma conduta, uma condução. É assim, depois esse, depois esse. Ninguém pode aplicar passe se não fizer um dispersivo antes. Não existe isso. Não existe, não. Não tem necessidade disso. O que existe, existe. Não tem necessidade.